Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Unespiano Encontros Musicais. O programa é uma iniciativa da TV Unesp em parceria com o Instituto de Artes da Unesp. E o nosso objetivo é apresentar um pouco do trabalho artístico desenvolvido pelos alunos e professores do Instituto de Artes da Unesp. Hoje temos uma convidada especial nesse programa. É a minha colega e pianista, Ellen Galo. Oi, Ellen, como que você está? Tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigada pelo convite. Ellen, a gente vai apresentar muitas obras brasileiras aqui. E acredito que se não forem todos os pianistas, a maior parte deles está sob a sua orientação. E você foi também uma aluna aqui no IA, então queria que você contasse um pouquinho da tua experiência como aluna no IA, compartilhar para o público que está nos assistindo. Bem, eu fui aluna de graduação do bacharelado em piano entre 2000 e 2003 e a Unesp foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi muito aqui, fui orientada pela professora Glória Machado e tudo que eu aprendi, tudo que eu me tornei depois como profissional foi a partir das portas que se abriram aqui na Unesp. Então, eu estar aqui de volta como docente é um motivo de muita alegria para mim, para eu poder retribuir à instituição o que ela me deu lá atrás. Que bacana. Ellen, a gente vai apresentar obras de compositores brasileiros. Então, a gente tem hoje no programa Mignone, Santoro, Guerra Peixe, Villa-Lobos. Eu queria entender um pouquinho assim de como que você vê essa perspectiva da música brasileira dentro da formação do pianista. Porque aqui no programa, como você sabe, é uma exigência, né, mínima do programa do pianista que ele apresente ao menos uma peça brasileira por ano. Isso também, eu acredito que o programa também tinha essa exigência na tua época. A gente está agora num momento um pouco de reconstrução, né, de uma questão identitária brasileira e tudo. E eu queria entender um pouco como você percebe a importância dessa iniciativa, da gente garantir que os nossos pianistas estejam tocando música brasileira. É muito importante, não tenho dúvidas disso, mas tem uma questão que sempre me chama a atenção quando a gente fala sobre música brasileira. A gente não pode esquecer que a música ela é um fruto do tempo em que ela é criada, né? A arte ela vai refletir as questões e os dilemas. Do momento histórico, da mentalidade daquela época. Exatamente. E a música brasileira, ela reflete em todo momento, né, em algumas fases, né, essa questão que era muito particular, que é muito particular para nós brasileiros, que é o que é o brasileiro, o que é o povo brasileiro, né, como ele se constrói, como ele se constitui. E se a gente observar, né, quem assistir ao programa vai ouvir cada um desses compositores tão diferentes entre si, cada um com uma individualidade como compositor marcante, também mostra um pouco sobre essa questão que é a diversidade do povo brasileiro. E também um outro questionamento que eu acho que ainda os compositores se fazem até hoje é o quanto manter as tradições populares, né? Enfim, a origem mais de cultura popular. Exatamente, com a tradição europeia, né? Como amalgamar tudo isso e como fazer isso música. Porque a linguagem musical e o piano é universal, mas de uma tradição que a gente recebeu, né, europeia. Mas eu acho que o ouvinte não vai ter dúvida. Na medida que a gente vai ouvindo as obras, fica muito claro o que tem de cultura brasileira. A gente consegue identificar que é uma obra brasileira, apesar da linguagem ser uma linguagem musical de tradição europeia, né? Então, a primeira peça que nós vamos ouvir é a Paulistana, de Cláudio Santoro, Paulistana número 4. E quem vai tocar essa peça é o Fernando Lucas. Ellen, eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre o Cláudio Santoro. Uma breve, só para dar uma introdução para o nosso ouvinte. Certo. O Cláudio Santoro, ele é um compositor nascido em Manaus, no ano de 1919. Ele faleceu em Brasília em 1989, mas ele viveu muitos anos em São Paulo. E essa série de 7 paulistanas, ele escreveu no ano de 1953 e elas todas são uma homenagem a São Paulo.
e fazem parte de uma fase de Cláudio Santoro que é conhecida como a fase nacionalista. Bacana. Eu não me lembro se você mencionou, mas eu gosto de destacar, né, que o Brasil, como um país assim continental, o Cláudio Santoro ele nasceu no Amazonas, né? E que é um lugar que ultimamente a gente tem assim discutido muito, falado muito da importância dessa região para o planeta e tudo mais. E então, para lembrar que tem muita gente vivendo nessa região, que tem muitas pessoas, principalmente na região metropolitana, que tem acesso ao que a gente necessita para produzir boa música. E já havia isso também já na época do Cláudio Santoro, a gente está falando de muitos anos atrás, né? Sim. Então, nós vamos ouvir agora Fernando Lucas, aluno aqui do Instituto de Artes da Unesp, tocando a Paulistana número 4, de Cláudio Santoro. Nós vamos seguir agora com uma das valsas de Francisco Mignone. Ellen, o Francisco Mignone acho que é um dos principais compositores de valsas brasileiras, né? Inclusive, uma das que a gente vai ouvir é uma das valsas brasileiras. Mas ele fez também uma outra coletânea de valsas. Conta um pouco para a gente sobre a trajetória do Francisco Mignone, relação dele com Mário de Andrade, enfim. O Francisco Mignone foi muito amigo de Mário de Andrade. Ele é um dos compositores mais importantes que a gente tem da chamada segunda geração nacionalista. E ele teve uma trajetória muito interessante. O pai dele, italiano, era flautista de orquestra. E o Mignone também tocava flauta, além de tocar piano. E ele começou a trabalhar cedo como flautista em grupos de seresta, aqui em São Paulo. Então ele tinha uma experiência como seresteiro na noite paulistana. E ele traz essa experiência como seresteiro para as valsas, tanto as valsas de esquina quanto as valsas brasileiras. E é muito interessante porque a Maria Josefina Mignone diz que a série das valsas brasileiras, Maria Josefina Mignone foi esposa do compositor, e ela conta que a série das valsas brasileiras, 24 valsas, elas são uma espécie de diário emocional de Mignone. Ah, que bacana. Então agora nós vamos ouvir a valsa número 1, com Leonardo Lima, que está sob a orientação da professora Ellen Gallo, aqui no Instituto de Artes da Unesp.
Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais música brasileira. Não saia daí! Estamos de volta ao Unespiano Encontros Musicais e hoje estamos com a convidada Ellen Galo, pianista e minha colega aqui no IA. Ellen, nós vamos ouvir agora uma peça que foi preparada por você junto com a aluna Giovana Sanches, que é a Dança Negra de Camargo Guarnieri. E Camargo Guarnieri, a gente sabe que é um compositor assim que teve uma obra muito grande produzida para piano e já gravado por grandes pianistas. E eu queria conversar um pouco a respeito do Guarnieri, dessa peça especialmente. O que você pode contar para a gente? Bom, a Dança Negra é uma das obras mais importantes do compositor e é uma das obras que também foi a mais gravada. Os grandes pianistas brasileiros, quase todos eles fizeram gravações. Inclusive desde Ara Bernetti, compositor, pianistas também um pouco mais antigos, né? E até hoje segue sendo uma peça, vamos dizer assim, ícone da música brasileira para o piano, né? É verdade. E ela foi escrita nos anos 40, em 1946, depois de Guarnieri ter participado de uma cerimônia religiosa afro. Ele ficou muito impressionado. E quem ouvir a peça vai logo reconhecer a parte dos baixos, né, que tem um ostinato rítmico muito presente, e também a questão do canto, né, tem uma melodia. Tem uma característica vocal, assim, né? E eu acho que esse ostinato rítmico no baixo, ele também traz essa questão do transe, né? Que são questões que estão muito relacionadas com a religião afro, né? E parece que ele esteve na Bahia com o Jorge Amado, e depois dessa visita e dessa experiência que ele teve, ele ficou, vamos dizer assim, inspirado e foi para compor essa obra. Então agora nós vamos ouvir com Giovana Sanches a Dança Negra de Camargo Guarnieri.
Para terminar o programa de hoje, a gente vai ouvir uma peça para flauta e piano. É uma peça do compositor Guerra Peixe. O Guerra Peixe, ele teve uma composição assim, muito rica e interessante, né? Participou de vários grupos, parece que de menino ele começou no violão, aí ele foi para o violino, e tem ali na década de 30, final da década de 30, ele tocou acompanhando o cinema silencioso, o cinema mudo. Então ele tem uma trajetória muito importante, pesquisou muito sobre folclore, e a gente vai ouvir uma peça agora para flauta e piano que foi preparada pela nossa colega Sarah Hornsby, que é a professora da Isabela, que vai estar tocando com o Fernando, que é seu aluno, né? Sim. Guerra Peixe, ele tem uma obra muito rica por conta dessas experiências que ele teve como músico também. E ele foi integrante de um movimento muito importante aqui na música brasileira, que é o Grupo Música Viva. E também estudou muito folclore, né? Então é interessante que essa linguagem do grupo Música Viva, né, que foi bastante inovadora, né, um grupo muito importante para a nossa história, se integrou com a pesquisa e o conhecimento que ele tinha do nosso folclore. E isso a gente vai poder ouvir nessa peça de agora. A peça é dividida em 4 movimentos. Então a gente tem o prelúdio, movimentação, interlúdio e termina com Caboclo de Pena. Então nós vamos ouvir agora 4 coisas de Guerra Peixe, com Isabela Regiane na flauta e Fernando Lucas ao piano, para encerrar nosso programa.
Bom, nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer muito a presença da Ellen Gallo e também o fato dela estar aqui nos dando todo esse suporte e compartilhando a experiência dela de ensino junto com os nossos alunos que participaram desse programa. Eu que te agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer você também que esteve conosco. O programa chegou ao fim, mas você pode rever esse programa e assistir aos demais no canal de YouTube da TV Unesp. Até a próxima!